Olá, espero que todos vocês estejam bem, né? Passando aí por esse momento em que a gente está precisando ficar em casa, todo mundo esteja bem de saúde e reforçar mais uma vez um pedido para todo mundo, se você pode, se é possível, fique em casa, tá? É muito importante para a gente agora manter esse distanciamento social, para que a gente não tenha uma disseminação maior ainda da doença, né? Para vocês dos nonos anos, eu preparei uma aula para a gente continuar falando sobre o hip hop, que era o que a gente estava estudando, mas agora com um recorte sobre o hip hop no Brasil, né? A gente viu já a respeito de como que surge o movimento, as suas principais influências ali, principalmente na cidade de Nova York, alguns exemplos por meio da dança que eu mostrei para vocês, do grafite, muito pouco do rap, e mostrei para vocês exemplos principalmente do rap no Brasil com os Racionais, o exemplo aqui de Goiânia com o Sabotinha, enfim. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos no Brasil, tá? Que é também um movimento importante, chega um pouco depois aqui pra gente, e vocês vão ver, como a gente vai ler aqui no texto, que ele vai chegando por etapas, né? Cada hora vai entrando um pouquinho até que ele se constitui mesmo como um movimento maior, digamos assim. Então vamos lá no texto. O nome hip hop surgiu no Brasil na década de 80. Ainda não existiam movimentos que retratavam exatamente o fundamento, o significado na íntegra dessa cultura, porque todo aquele povo da época, a grande maioria, desconhecia o nome hip hop. O que na época foi propagado e muito na mídia era a febre chamada breakdance. Então a gente vê aqui que o hip hop ele chega no Brasil primeiro através do breakdance, porque ele foi muito divulgado, como eu mostrei para vocês, em filmes, programas de televisão, e realmente ele foi se disseminando esse estilo de dança, tá? Então aqui no Brasil ele foi a primeira coisa que chegou, né? Vale lembrar que o que é o fundamento do hip hop, como disse aí, é aquilo que eu já falei com vocês, a música por meio do DJ, né? E por meio dos MCs, que eram quem faziam as rimas, o DJ quem fazia as batidas, remixava as músicas, a dança por meio do breakdance e o grafite, né? Que era uma expressão visual em tudo isso. E, como eu disse para vocês, o Bambata, que é tido como um dos pioneiros do hip hop, dizia ainda que um outro principal elemento do hip hop era o conhecimento, né? Continuando aí no texto, então. Break era a dança do momento na época, isso a gente está falando da década de 80, que jamais deixou de ser um elemento importantíssimo e imprescindível para o crescimento do movimento no Brasil. Sendo assim, 84 foi o ano oficial da chegada da dança de rua no Brasil e o surgimento dos b-boys, poppins e lockings. Esses nomes aí, eles se referem a estilos de dança próprios do breakdance, tá? Se vocês jogarem esses nomes aí no YouTube ou no Google com a palavra dança na frente, vocês vão ver esses estilos de dança, tá? Mas é basicamente estilos próprios do breakdance, que foi chamado de dança de rua aqui principalmente no Brasil, tá? Ou danças urbanas. Continuando no texto. Dizem que existiram pessoas isoladas que já começaram a dançar em meados de 83, mas foi mesmo em 84 que a mídia, através dos jornais, documentários, revistas, comerciais de TV e filmes, propagou em massa a chegada da nova dança. Em todos os lugares, via-se pessoas com roupas coloridas, óculos escuros, tênis de botinha, luvas, bonés e um enorme radiogravador mostrando os primeiros passos do que se tornaria mais tarde uma cultura bem mais complexa. Aqui então estou descrevendo mais ou menos como que era o comportamento e vestimento das pessoas aí na década de 80, nos grandes centros urbanos do Brasil, aqui está falando principalmente de São Paulo, tá? E como que começou a se propagar esse movimento por meio da dança aí então. E como a grande mídia, né, as emissoras de televisão têm um papel muito importante nisso. Nessa época aqui, os artistas pop, como Michael Jackson, por exemplo, eles já estavam assimilando nos shows, nas apresentações e nos clipes deles, elementos do breakdance, por exemplo, né? Continuando. Todos aqueles que tinham uma certa afinidade pela dança foram influenciados pelas cenas do filme Flashdance, que é um filme bem famoso dos anos 80.
os videoclipes de Lionel Rich, Michael McLaren e outros, sendo que não podemos deixar de mencionar em hipótese alguma que o rei do pop Michael Jackson lançou para o mundo o famoso Backslide, inventado pelo grupo eletrônico Boogaloo, que muitos poppers viram e utilizaram muito no Brasil. Né? Aqui a gente está falando principalmente daquele do Moonwalk, que foi chamado assim. Né? Na Terra Brasília, continuando aí no texto, o hip hop na década de 80 contou também com as equipes de som estilo black music como Chic Show, Black Mad e Zimbabwe, em algumas revistas. E é claro, dos discos que apareciam na galeria da Rua 24 de Maio. Aqui então é uma galeria em uma rua em São Paulo, em que as pessoas se encontravam para fazer alguns sons. Né? E aí está falando aqui quem são essas equipes. E principalmente com o que era chamado de black music, né? Que era o funk e o soul. Lembrando que não é o funk que a gente tem hoje, tá? É um funk mais próximo do americano. O funk e o soul, que nessa época a gente tinha muito aqui, principalmente, talvez o maior nome era o Tim Maia. Né? Se vocês não conhecem, até recomendo vocês procurarem depois, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como era o ritmo. Continuando. Os primeiros talentos tupiniquins, né, brasileiros, Nelson Black Soul ou Nelson Triunfo dançando break, conhecido também como Homem-Árvore, e sua turma, o Funk Companhia, que inclusive fizeram a abertura da novela Partido Alto na Rede Globo, sem esquecer que o Funk Companhia já vinham de muito tempo atrás, desde a época do Black Power dançando funk nos bailes de São Paulo. Então aqui está contando mais ou menos sobre esse cara, né, sobre o Nelson, que eles já tinham assim, um certo nome, uma certa influência, que eles chegaram até a fazer uma abertura de uma novela na Globo, né, que isso na época era um prestígio muito grande e uma forma de divulgação muito grande também, porque era um produto muito consumido, né, que eram as novelas da televisão. Continuando aí. Taíde Humberto, ou melhor, DJ1 e MC Jack, que também é DJ, PP, o Racionais, MCs, General J, considerando o melhor vocal e a melhor levada de rap, simplesmente desapareceu do mapa. MC Matar, nome artístico, utilizado por Marcelo Cirino. O Gangue da Rua foi fundado por Marcelo Cirino e contava com mais 3 integrantes. Tijolo, Jorge Paixão e Daniel Paixão, hoje rapper da gravadora Trama. E depois da febre de 85, de 1985, surgiram nomes como Black Spin, Jabaquara Breakers, Red Crazy Crew, Street Warriors e Nação Zulu, que mantiveram vivo a arte do b-boy, que é o estilo de dança, como eu falei para vocês. E percebam que os nomes que eles decidiram utilizar misturam muito o inglês com o português, ou quase sempre nomes totalmente em inglês, mas sempre essa influência muito americana no movimento hip hop, porque surgiu lá, né, nos Estados Unidos. Continuando o texto. Toda essa galera, esses nomes que eles estão dizendo aí, se encontravam na 24 de maio, né, nessa galeria em São Paulo, mas começaram as implicações das lojas, com isso tiveram de mudar a localidade, indo para a estação de São Bento do metrô. Com a divisão ocorrendo neste período a São Bento, onde outro grupo foi para a Praça Roosevelt e dali surgiu o Sindicato Negro, que também é um outro grupo de hip hop. Então o que a gente tem aqui é um exemplo de que o movimento ele não era bem quisto ou não funcionava bem para as pessoas que estavam ali, que são galerias com várias lojas na 24 de maio em São Paulo, e aí as lojas então começaram a reclamar do que as pessoas estavam fazendo. E nessa saída desse grupo, então, dessa galeria, houve uma divisão em que um grupo vai para uma região da cidade e outro vai para outra, né? Sendo essas regiões a estação de São Bento, uma estação de metrô, e outra a Praça Roosevelt, que é considerada hoje como uma praça de efervescência cultural da cidade e de muita participação da população, né? É uma praça feita para que as pessoas possam se expressar. Tem muito encontro de batalha de rap, batalha de break, enfim. Né? É uma praça mais ou menos o que seria aqui para a gente a praça universitária, mas lá existe um projeto para que a praça realmente funcione como um espaço cultural e um espaço de encontro para essas pessoas. Continuando aí. Em agosto de 89, um cara chamado Milton Salles criou a MH2O, Movimento Hip Hop Organizado,
Ele, né, o Salles, nessa época, era produtor do Racionais e foi até 95 ao MH2O. Foi muito importante, pois criava várias oficinas nas periferias, shows gratuitos nos guetos e divulgou muito o rap para o grande público. Hoje em dia, Milton Salles é responsável pela Companhia Paulista de Hip Hop, que continua tendo o mesmo intuito de divulgar a cultura hip hop. Aqui, então, isso é esse texto, né? É um depoimento de uma pessoa sobre o movimento hip hop no Brasil. E aí, no final, então, falando sobre esse movimento H2O, na pessoa do Milton Salles, que tem, então, essa função de divulgar e propagar a ideologia do movimento em outros lugares, né? Lembrando que o hip hop está sempre ligado a pessoas negras no Brasil, isso não foi diferente, e às periferias, às localizações mais pobres, que, infelizmente, estão associadas também a pessoas negras, né? E isso acho que nos lugares colonizados, né, como o Brasil, os Estados Unidos, infelizmente isso acabou virando uma regra em que a população negra e a população mais pobre geralmente se referem às mesmas pessoas, né? Então vai bem nas questões que eu coloquei para vocês. Na questão 1, o texto acima apresenta um relato sobre a trajetória do hip hop no Brasil. Como o movimento começa a aparecer por aqui. Acho que está bastante claro no texto e no que a gente conversou aqui também. Então, para você escrever como o movimento começou a aparecer aqui no Brasil. Questão 2. De acordo com o texto, qual era a estética do movimento apresentada pelos modos de se vestir? Também está lá no texto. Eu até destaquei aqui durante a fala, né? Questão 3. Com base nos estudos anteriores, quais elementos essenciais do movimento hip hop? Vocês têm isso no caderno de vocês e tem isso no que eu falei também aqui no início, quando a gente estava lendo lá o primeiro parágrafo, tá? Quais são os elementos essenciais, né? As 4 bases, digamos assim, do hip hop. Questão 4. A partir do texto, cite exemplos de pessoas importantes apresentadas nos elementos do hip hop aqui no Brasil, né? O texto apresenta... ele não apresenta ninguém no grafite especificamente, mas ele fala muito sobre as pessoas no rap, no som, os DJs e na dança. Então coloque aí pelo menos um nome de cada desses aqui no Brasil pra gente, né? 5. Em que consiste o movimento MH2O? Está lá no último parágrafo do texto mais ou menos, né? É bem simples isso também. Questão 6. No texto podemos perceber que as bases do hip hop chegam ao Brasil já misturadas com os elementos da cultura pop norte-americana. Através de qual exemplo o texto demonstra essa mistura? Aqui eu disse um na questão, mas na verdade a gente tem mais de um, né? Voltem lá no parágrafo, a gente tem um filme, tem artistas, então qual exemplo aí o texto fala? Questão 7. O hip hop, assim como o grafite, é um movimento essencialmente urbano e característico das grandes metrópoles. Em sua opinião, por que esses movimentos se dão nas grandes cidades? Né? Então eu quero que a partir do que a gente já estudou, do que eu falei aqui, por que você acha que o grafite, o hip hop, é um movimento urbano de grandes cidades e não geralmente de pequenas cidades? Né? Questão 8. O hip hop, no seu início em São Paulo, foi um movimento que conviveu normalmente e em paz com a cidade? Justifique sua resposta. Lá no texto tem um relato sobre isso, sobre como que foi conviver ali na Galeria 24 de Maio. Então quero que você explique isso aí. Foi bem? Não deu certo? Por quê? Por que não? Tá? Questão 9. Você conhece exemplos de artistas ou coletivos hip hop no Brasil e ou Goiânia? Se sim, quais? Né? E caso você não conheça, você pode utilizar a internet ou conversar com pessoas e tentar apresentar para a gente pelo menos um exemplo, né? Tenta apresentar onde esse movimento atua, esse grupo, se ele é mais voltado para a dança, mais voltado para o rap, quem são essas pessoas para você apresentar para a gente depois, tá bem? A questão 10. O hip hop é uma manifestação surgida principalmente nas periferias das grandes cidades, como expressão da juventude negra, tentando buscar outras formas de existência que não se resumissem à violência. Em sua opinião, qual a importância do hip hop na luta antirracista no Brasil e no mundo?
Então aqui eu quero que você discorra um pouco e escreva sobre a importância do hip hop no combate ao preconceito racial e como ele é um elemento importante para que as pessoas possam entender melhor as pessoas negras na sociedade e, mais ainda, para que a gente possa cada vez mais deixar de sermos racistas, né? Como que o hip hop, então, contribui, na sua opinião, para que a gente possa ser menos racista e possa ter um melhor entendimento sobre igualdade racial, enfim, né? Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, eu vou estar atento aí para responder as questões de vocês. E eu deixei um vídeo aí como sugestão, que é um documentário curto também, Marco Zero do Hip Hop, que é sobre o hip hop no Brasil também, sobre o surgimento, enfim, sobre a Galeria 24 de Maio. E aí, eu queria então que, se vocês puderem ver, que ajuda a gente nessas respostas aí também, tá? Espero que logo, logo a gente possa se encontrar, né, presencialmente, e desejo tudo de bom para todo mundo.